Nessa manhã, amém? Pode dar um glória a Deus no seu lugar? Aleluia. Obrigado. Amém. Bom, sem muitas delongas, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 11. E depois nós vamos pular para o 15. E aí vamos ler o 15, 16 e 17. Amém, Josué? Capítulo 3. Primeiro verso 11. Mas antes de começar a ler, eu só queria dar uma introdução. A Sara, ela veio aqui e ela falou sobre o lugar de filho e filha que nós devemos acessar em Deus, amém? Vocês estavam aqui nesse momento? E é muito incrível falar sobre isso, e às vezes a gente pode pensar, a gente fala muito sobre isso, mas a grande verdade é que isso é a maior herança que Deus tem a nos dar, amém? Você crê nisso? Porque o papel de Jesus redentivo é nos alcançar com a sua adoção, mediante aquilo que o Pai o entrega, para que nós possamos ser reconectados em um lugar relacional, amém? E o que Satanás ele vem fazer então diante disso? É nos tirar dessa verdade. Jesus fala assim para os fariseus: olha, vocês têm como Satanás, o pai da mentira, né? O pai estabelece o quê? Princípios, caminhos, direcionamentos. E aí ele vem apresentar a Deus como o nosso Pai, o Pai da verdade, que o que vai nos colocar em uma rota correta, amém? E aí quando eu penso sobre isso, eu penso sobre Romanos 8. Romanos 8, lá no versículo 19, fala que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, com grande expectativa. Tem algumas versões que falam isso diferente, mas o foco é dizer que a criação, a criatura, tudo aquilo que Deus criou, está aguardando a manifestação dos filhos. Só que aí, se você for olhar alguns versículos antes, a partir do verso 12, a Bíblia começa dizendo que ali o Senhor está nos adotando, nós somos filhos, ao qual clamamos Abba, Pai, e ali no original esse Abba é como se ele estivesse falando papaizinho, um bebezinho que está se tornando criança, começando a falar o nome do seu pai. E o interessante é que tem essas duas palavras, filho, mas antes do versículo 19 ele se refere a filho na palavra grega teknon. Repita comigo, teknon, que significa bebezinho, criança, de colo. E depois no 19, quando ele fala que a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, ele usa a palavra ruios. Repita comigo, ruios, que significa filho maduro, porque o texto grego ele é muito rico. E aí quando você está vendo ele te chamando para esse lugar de adoção, para esse lugar relacional, onde você começa a conhecê-lo, ele te trata como alguém que está sendo alimentado ainda, como alguém que precisa ser ali direcionado para o seu propósito. Então é Deus se revelando à criatura, a nós. Depois, quando a gente passa por esse processo de lapidação, digamos assim, esse processo que nós vamos começando a ser equipados, transformados, aí ele nos chama de ruios, que nos chama de filho maduro. E o que a gente, como pastor, né, pastor Daniel e pastora Natasha, uma das perguntas que a gente mais recebe é: bom, eu conheci a Cristo, e agora o que eu tenho que fazer para Ele? Na verdade, a pergunta que deve ser feita: como eu devo conhecer a Ele? Porque você não foi chamado em primeiro lugar para fazer algo para Deus, mas para estar com Deus em primeiro lugar, amém? Só que a gente perde esse lugar, e esse lugar nos revela a nossa filiação. E caminhar sobre dependência, mas caminhar em dependência não é sinônimo de passividade, amém? Não é sinônimo de nós estarmos parados no lugar do relacionamento, mas nós sermos ativados para o serviço que Ele tem nos entregado nesses dias.
Só que Deus, Ele não vai expor alguém com o intuito de simplesmente colocar em um lugar para que você possa satisfazer o seu ego e pensar e dizer: bom Senhor, aqui estou, finalmente tenho feito algo para Ti. Não, porque Ele sabe que tem lugares que nós vamos acessar amanhã, que nós não estamos preparados hoje. E por isso Ele nos insere na escola chamada processo, amém? Que vai nos preparar para aquilo que nós vamos fazer amanhã. Porque o grande perigo de nós não honrarmos esses princípios é caminharmos para um seguinte lugar, de nós simplesmente funcionarmos e não fluirmos. E sabe o que significa funcionar no dicionário? Significa atuar. Meu amigo, Deus não te chamou para atuar, Deus te chamou para revelar o Filho, amém? Quando nós fluímos, nós entendemos o que a Bíblia diz, que dentro do nosso interior, aqueles que creem em Jesus, fluirão rios de águas vivas, amém? Então a gente vai começar a fazer orações certas. Por exemplo, Senhor, eu não vou orar mais para que o Senhor mande chuva de avivamento, eu vou dizer para o Senhor: revele o avivamento que tem dentro de mim, porque a Bíblia fala que existe um rio fluindo dentro de mim e de você, amém? Você crê nisso? Então nós precisamos de um olhar correto nesses dias, porque para onde nós olhamos, para onde os nossos olhos são atraídos e cativados, nós temos mais facilidade de nos relacionarmos com aquilo que estamos contemplando. E a grande pergunta desses dias, ou uma das, é: para onde eu e você temos olhado? Porque Deus não quer uma geração emocionada. A emoção é muito boa, eu amo emoção, eu amo, se puder, eu subo até na parede aqui, amém? A gente ama isso. Só que a emoção não sustenta uma vida de devoção, amém? O que sustenta uma vida de devoção são aqueles que se movem em coragem, porque estão no lugar da filiação, que é o relacionamento, e ali o Senhor sempre vai estar nos trazendo direção. Então Deus está nos tirando de um estágio de crianças de colo e nos colocando em um estado de filhos maduros, homens e mulheres que assumem o seu lugar com eficiência. E não é o ser o melhor, mas é ser o mais obediente, amém? Porque o nosso papel não é ser um bom aluno na sala, mas uma noiva apaixonada, amém? Porque a gente nem sempre vai tirar 10 e está tudo bem. E o Senhor não se move pela nossa eficiência, sim pela nossa dependência. E nós precisamos estar nesse lugar. E eu estou falando isso porque a gente vai olhar isso na vida de Josué. E aí eu perguntava: Senhor, o que tu tens para nós nessa manhã? E essa palavra foi a primeira que eu preguei na Barra, o meu primeiro culto lá na Barra. E o Senhor falou: eu quero essa palavra também hoje de manhã. Eu tinha muitas outras palavras. Então eu falei: Senhor, tudo bem. Então eu sei que existem pessoas que precisam ouvir isso essa manhã, amém? Então, vamos começar lendo o versículo 11 de Josué, capítulo 3. Todos aí comigo, amém? Olha o que diz: eis que a arca do pacto do Senhor de toda a terra passa adiante de vós, para dentro do Jordão. Agora a gente pula lá para o versículo 15. E quando aqueles que carregavam a arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que carregavam a arca foram submersos na beira da água, pois o Jordão transborda todas as suas margens durante todo o tempo da colheita, que as águas que desciam de cima permaneceram e se ergueram em um amontoado muito distante da cidade de Adã, que está ao lado de Zartã, e as que desciam em direção ao mar da planície, que é o mar de Sal, falharam e foram separadas, e o povo atravessou direto em direção a Jericó. E os sacerdotes que carregavam a arca do pacto do Senhor permaneceram firmes em terra seca, no meio do Jordão. E todos os israelitas atravessaram em terra seca, até que todo o povo terminou de passar pelo Jordão. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez nessa manhã dizendo que nós queremos te encontrar nessa manhã. Nós pedimos a Ti que o Senhor venha ao nosso encontro com o espírito de sabedoria e de revelação. Mostra-nos a Tua porção nessa manhã. Queremos aquilo que o Senhor separou para nós. Então, venha sobre nós nessa manhã.
venha sobre nós, venha sobre o nosso coração. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, eu quero começar dizendo também que a vida que nós levamos vai denunciar o tipo de unção que nos motiva. Vou repetir, a vida que nós levamos denuncia o tipo de unção que nos motiva, o tipo de unção que nos direciona. E hoje eu vejo muitas orações, e eu orava assim até eu entender algo, que a gente é tendencioso a pedir tempos mais fáceis, não é verdade? Tempos mais favoráveis. Quando a gente está subindo uma montanha, o Senhor me dá um vale, para que eu possa começar a descer essa montanha. Só que o desafio é inerente à nossa jornada de fé, amém? A pastora Natasha pincelou isso aqui muito bem na generosidade. Então não tem como nós deixarmos de viver desafios. Mas então nós não podemos mais orar pedindo tempos mais fáceis, e sim costas mais fortes, amém? Estrutura para suportar melhor os desafios e as adversidades, porque não tem opção. A gente vai sempre passar por provação. Então a gente precisa entrar nesse lugar de se tornar alguém suportável nos tempos de calamidades. E aí eu digo isso porque, olhando para a vida de Josué, a gente acessa esse lugar. Deixa eu contextualizar o que está acontecendo. Ele começa a assumir o bastão. Quem já viu corrida de revezamento aqui nas Olimpíadas? Eu amo esporte, gente, amo esporte. Tanto que eu praticava isso profissionalmente. Não a corrida, tá, gente? Eu não sou tão bom correndo assim, não. Mas futebol. E eu adoro ver esportes novos. Eu gosto de fazer coisas novas de esporte, porque eu acho muito legal. Eu gosto de me desafiar. E Josué, ele tinha acabado de assumir um grande desafio. O desafio era liderar os hebreus até Canaã, amém? E Moisés tinha acabado de morrer. E Moisés estava preparando Josué para liderar esse povo. Então, ele começa a dar os seus primeiros passos rumo ao seu objetivo. E aí Moisés então prepara ele da maneira que precisava, equipa Josué, levanta ele no meio do povo, o povo reconhece ele como aquele que eles deveriam seguir, e aí ele começa a sua trajetória. E aí em determinado momento que nós lemos um pouco aqui no capítulo 3, eles têm que atravessar o Jordão. Não tinha como atravessar a nado, não tinha como atravessar de outra maneira a não ser com que ele secasse. E parece que eu já li essa história um pouco antes, no Mar Vermelho com Moisés. Então, antes de partir, Moisés, ele libera tudo aquilo que Josué precisa para que ele possa trilhar o seu caminho. Deixa eu te falar uma coisa, toda vez que Deus nos propõe um novo lugar, Ele sempre libera o recurso para que nós possamos alcançar, amém? Porque Deus, Ele sustenta aquilo que Ele levanta. Então uma pergunta também para nós nessa manhã é: o que Deus tem levantado em nossas vidas? Será que o que estamos construindo é Deus levantando? Será que o que estamos fazendo é Deus edificando? Porque Ele só tem compromisso com aquilo que Ele aponta, e não com aquilo que nós achamos. E muitas das vezes a gente chega até Deus com um bom plano, dizendo: olha, Senhor, eu acho que eu tenho isso para fazer para você, eu acho que eu posso te ajudar dessa maneira. Meus amigos, Deus já tem um plano eterno desde antes da criação de todas as coisas. Você crê nisso? Então nós não vamos até Deus expondo o que nós achamos que podemos contribuir com Ele. Nós vamos até Ele perguntando: Senhor, o que você está fazendo nesse tempo? Senhor, como eu posso contribuir com você? Por favor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está realizando nesses dias. Essa é a nossa grande pergunta. E Josué, ele entende esse lugar e ele continua trilhando a jornada que Moisés estava trilhando. E aí ele chega no momento de atravessar o Jordão. Só que havia essa improbabilidade. Só que Josué, ele determina para o seu caminho que eles nunca andariam se a presença de Deus não fosse comandando eles em todos os instantes. E o que eu aprendo aqui é que a arca à frente revela que todos os nossos empreendimentos precisam da presença de Deus, sempre direcionando a nossa jornada, amém? Sempre, seja o que vamos fazer, seja em que área atuamos, a presença sempre comandando.
Não importa o que façamos, a presença sempre comandando. E aí a Bíblia fala que quando os pés dos sacerdotes, que eram aqueles encarregados de carregar a arca para liderar um povo, pisaram na borda do Jordão, as águas que corriam sobre eles pararam a grande distância de lá. E sabe o que os pés significam? Eles falam sobre fundamentos. E a pergunta de Deus para nós nessa manhã é: aonde os nossos pés estão firmados? Aonde nós estamos criando raízes? Porque aonde nós estamos fixados vai revelar o tipo de unção que nos motiva e o tipo de lugar que nós vamos acessar nesses dias. Então a grande pergunta é: aonde os seus pés estão depositados? Aonde nós estamos confiando toda a nossa jornada? Em quem nós temos depositado a nossa confiança? Os pés falam sobre fundamentos. E eu repito, se o Senhor não for o fundamento, Ele não edificará. Mas se Ele for, nós já sabemos a resposta. E aí, nós vamos lá para o versículo 16, que diz que as águas que desciam de cima permaneceram e se reergueram em um amontoado a grande distância de lá. Então, o que eu aprendo aqui é que quando eles colocam os pés no local improvável para os homens, mas provável para o céu, aquilo que viria para os matar, na verdade, veio para os abençoar. Sabe por quê? Porque a obediência radical atrai favores sobrenaturais. E você não precisa compreender para obedecer. A obediência sempre precede a compreensão. Isso faz sentido para nós? Fé é isso. Fé sempre vai se manifestar em um local improvável. Então, irmão, se você não gosta de improbabilidades, de desafios, você está equivocado no meio da sua jornada. E a gente precisa então rever conceitos que nós determinamos para caminhar com Ele. Porque a fé sempre repousa na improbabilidade. As águas que vinham de cima, em forte correnteza, pararam e formaram uma muralha d'água a grande distância dali. Sabe o que isso significa? É que tem batalhas também que nós não vamos enfrentar por conta da força do nosso posicionamento. Águas a grande distância dali. Eles nem sabiam que águas mais estavam vindo. Eles nem sabiam que tipo de materiais as correntezas estavam trazendo até eles. Por quê? Porque eles se posicionaram antes mesmo de compreender. Então eu repito, tem batalhas que nós não vamos enfrentar por conta do nosso posicionamento. Isso faz sentido para você nessa manhã, amém? As águas que o impediam de continuar se tornaram uma muralha para que eles continuassem atravessando. Então aquilo que iria matá-los, na verdade veio para aperfeiçoá-los, veio para moldá-los, equipá-los, ativá-los, para que eles pudessem alcançar a terra da promessa. Então deixa eu te falar uma coisa, quando nós nos submetemos ao lugar da obediência, vamos começar a viver uma atmosfera diante dos nossos gigantes. Aquilo que viria para nos parar, para nos minar, na verdade vai nos aperfeiçoar, amém? Porque a crise, o ambiente caótico, ele tem aquilo que nós precisamos para externar aquilo que nós ainda não temos, mas que o Senhor está moldando dentro de nós. Por isso que nós passamos da fase de tecnon para a fase de ruios, porque nos submetemos ao lugar do processo, e o Senhor vai nos moldando dia após dia, para que nos tornamos a forma ao qual Ele espera que sejamos. Então, a obediência nos protege. O que protege a promessa é sempre a obediência no processo. E esse lugar, ele nunca vai ser belo aos homens, mas totalmente favorável para que Deus cumpra os seus propósitos eternos. Você crê nisso? Então, a gente precisa olhar para esse lugar, porque vamos começar a caminhar na dimensão de que tudo que não é eterno será eternamente inútil. E aí, às vezes, a gente está apegado tanto a isso aqui, as coisas daqui, e começamos a esquecer daquilo que tem que ter todo o nosso coração, que é a eternidade.
Por isso que Leonardo Ravenhill, ele falava que, Jonathan Edwards dizia: Senhor, crava os meus olhos na eternidade, que eu não perca tempo com nada nessa terra, mas que tudo que o Senhor tem aí no céu consuma a minha vida nos meus dias. E para esse lugar ser vivenciado com eficiência, precisamos entender que coisas eternas custam lágrimas. Não custam os nossos recursos, não custam aquilo que nós sabemos, não custa a nossa sabedoria, mas custa as nossas lágrimas, custa o nosso suor sendo derramado diante do Senhor. Porque se nós caminharmos nessa dimensão, vamos começar a perceber e entender algo. Qual é o Jordão? O lugar improvável que Deus está nos chamando a pisar nesses dias. Vamos lá, quem está comigo nessa manhã? Todo mundo tem um Jordão, não é verdade? Todo mundo tem um local improvável. E a pergunta de Deus é: qual é esse local? Nós já identificamos, mas o segredo é: como nós vamos passar por esse lugar? Ou nós vamos ser consumidos por ele, ou nós vamos ser moldados por ele. Porque deixa eu te falar, a sua próxima batalha não é o seu destino final, amém? É apenas um local de passagem, que está te equipando para aquilo que Deus quer manifestar em você a partir de hoje. Então, meu amigo, se case com o processo, faça as pazes com ele. Por quê? Porque Deus vai te dar uma festa com o seu destino. É somente assim que nós rompemos limites. Qual é o Jordão? Qual o local improvável? E aí a pergunta que me fica é: imagina, pensa comigo aqui, se Josué estabelece uma comitiva, e ali eles perguntam: e aí, gente, vamos passar pelo Jordão ou não vamos? Imagina se ele reúne alguns do povo. E sabe o que eu aprendo com isso? É que quando Deus nos libera uma palavra, nós não precisamos de opinião humana, para que nós possamos alcançar aquilo que Ele está determinando no nosso espírito. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que você não deve caminhar no corpo, em unidade, se submetendo à liderança, ao pastoreio, amém? Mas tem coisas que somente serão eu e Deus, você e Ele. E nesse lugar, nós não vamos ter opiniões humanas, mas uma convicção do céu que vai nos nortear para esses dias. Então, se Deus está apontando, é porque se Deus está, na verdade, comunicando, é porque Ele está apontando o caminho. E deixa eu te falar outra coisa: Deus não desperdiça palavras. Às vezes, Ele não está dando um novo comando, porque você ainda não tem a disposição de obedecer. Você pode ser até teimoso, como Jonas, mas ele foi lá e obedeceu. E sabe o que é incrível? Isso me deixa chocado, é porque ele fala assim: Senhor, eu sabia que se eu fosse lá, você converteria todo mundo daquela cidade. Qual que é o resultado? Todo mundo se converte. Eu preciso dessa fé, mesmo que eu seja um pouco teimoso, Deus, mas eu preciso dessa motivação. Eu preciso abrir a minha boca e todo mundo se entregar a você. E às vezes Deus não está nos entregando novas coisas, porque a gente não tem a disposição de obedecer. Sabe por quê? Porque isso volta lá no começo que eu comecei dizendo: aonde os nossos pés estão firmados. A gente não precisa de uma pregação empolgante, eu repito, eu amo isso. A gente precisa de princípios e valores bem estabelecidos. Porque a emoção passa, mas princípio e valor permanece, porque é isso que nos dá acesso ao reino. Então, tudo que Deus fala é para a manifestação de algo. E por que Ele vai falar algo que Ele quer manifestar se nós não temos a disposição de parceria com Ele? Porque eu repito, Deus não desperdiça a palavra. Nossa obediência vai trazer sempre proteção e direção, porque nesse lugar nós vemos a aprovação de Deus. As águas que pararam naquele lugar formaram uma muralha, serviram como uma espécie de flecha para lançar eles para Canaã que os aguardavam. Simplesmente isso. Os desafios são modeladores de novas realidades. Você crê nisso nessa manhã? As águas são os romperes que nos aprovam para o cumprimento do propósito. Meus amigos, as águas sempre vão ser os nossos maiores abençoadores nesses dias. Desafios, adversidades, porque nos preparam. E às vezes o problema não é ouvir a Deus, o problema é a disposição de obedecê-lo. E obediência tardia não é obediência 100%, não é obediência instantaneamente, é um pouco de desobediência.
E Deus está nos chamando a entregar primeiro, a fazer primeiro, para que depois nós possamos compreender, amém? Porque essa é a dinâmica da fé. No versículo 16, a Bíblia fala sobre Zuretã, a minha Bíblia fala sobre Zartã, que é o lugar aonde as águas pararam, a grande distância de lá. Sabe o que essa palavra significa? O Senhor concedeu benefícios. Então, quando nós nos comprometemos com o que viria a nos parar, na verdade, vai nos beneficiar, amém? Vai nos beneficiar, vai nos aprovar para aquilo que Deus tem para nos edificar lá na frente. Então, aqueles que carregam a presença, lideram o povo, não são levantados por homens, mas levantados pelo próprio Deus. Você crê nisso? Aqueles que lideram o povo, são levantados por Deus, e não por homens. Então, corações que se submetem à pressão, poderão ser usados em ambientes de extremo desconforto e escassez, porque existe um rio fluindo dentro do seu interior, amém? Você crê nisso? Existe um rio dentro de nós. Então, toda tempestade, aprenda isso hoje, é para nos trazer maturidade e ensino, porque aqueles que são ensináveis caminham em maturidade, porque Deus não quer homens, Deus não quer meninos, Deus quer homens nesses dias, porque tempos fáceis geram meninos, mas tempos difíceis geram homens fortes. Então a gente quer ser exposto, a gente quer ser usado, mas a gente não quer ser moldado, e nós não podemos correr do lugar da forja, porque chega um momento, sempre chega esse momento, aonde Deus separa os maduros dos emocionados. Deus separa aqueles que se movem somente por um tempo, porque é fogo de palha, daqueles que se movem por um propósito, porque fizeram as pazes com o tempo da aflição. Então, precisamos entender de uma vez por todas, que as pressões são formadoras de novos destinos. E aí eu penso sobre diamante. Sabe como é que é o processo de formação do diamante? Ele está debaixo da terra, a uma camada muito distante da que nós podemos alcançar aqui, e aí ela vai, e a terra ela vai se comprimindo por conta do magma, bem no interior, que é um grande fogo, né? E aí vai se comprimindo na terra, que ali tem, dentro de nós, debaixo de nós, no solo, vai se comprimindo, vai se apertando, vai jogando a sua lava, o seu fogo, vai se apertando, então, durante séculos. E esse processo de ser espremido, de ser pressionado, de ser amassado, de ser esmagado, permite com que diamantes sejam formados, que são pedras preciosíssimas, não é verdade? Pedras raras para nós. Mas o que forma então diamante? É a pressão que ele se submete. Então deixa eu te falar uma coisa, a pressão que nós nos submetemos, que nós não fugimos, mas enfrentamos, tem a capacidade de revelar algo grandioso para nós, depois daquele estágio que nós vivenciamos. Então, o diamante é formado por conta da pressão que ele se submete. Então, o que gera o diamante é justamente isso, fazer as pazes com esse tempo de dificuldade. Então, quando nós pensamos sobre isso, percebemos que quando Deus está nos pressionando, é porque Ele está nos moldando, amém? E aí Deus está colocando forma em nós. Só que aí depois que você acha um diamante, o lapidário, ele precisa pegar ele e começar a limpar ele. E ele precisa lixar ele precisa começar a lapidar, essa é a palavra, para que ele possa liberar o seu maior brilho, a sua melhor parte da gema, como eles dizem. E sabe o que é isso? É que depois da forte pressão, ainda precisamos passar pela mão do Senhor. Por quê? Porque Ele vai tirar coisas que nos feriram no meio desse lugar, para que nós possamos revelar somente a beleza daquilo que Ele tem moldado em nós. Então, a grande questão é, Senhor, eu posso passar pela sua mão, porque eu já estou me casando com o tempo da pressão? Então o Senhor, tudo que Ele entrega a nós, tem uma grande beleza a ser revelada, através de nós. Tem potencial, quando o lapidário encontra o diamante, ele olha para aquele diamante e fala, olha, tem potencial, mas ainda precisa passar pela minha mão.
E sabe o que eu sinto o Senhor nos dizendo aqui nessa manhã? Tem potencial, mas precisa passar pela minha mão. E quantos querem se casar com esse lugar? Diamante vem do grego que significa a dama. Sabe o que é isso? Indestrutível. Deus está te formando para que nada possa te parar, amém? Você crê nisso? Nada vai te paralisar, porque aquele que tem nos submetido ao lugar da pressão, Ele não vai nos desamparar no lugar da lapidação. Sabe por quê? Porque Ele está vendo potencial. Deus não nos coloca em um ambiente onde nós vamos perecer, mas vamos continuando em um lugar de amadurecer. Por quê? Porque é nesse ambiente que Deus vai revelar os seus filhos maduros para esses dias, amém? E é por isso que o Senhor libera para esses dias pessoas que se submetem a esse ambiente da pressão. Então, lapidação é o processo que Deus está te moldando, te puxando para fora, para te revelar. Então, fique tranquilo, não queira fugir desse lugar, mas aprender em meio aos desafios. Porque todas as vezes, depois de um posicionamento, vem um romper. Fica tranquilo. Todas as vezes, depois de um relacionamento, de uma pressão, de um lugar conflituoso, de um posicionamento diante desse lugar, vem um romper. E aí, as águas param, todo mundo passa, e aí eles continuam caminhando, e aí no capítulo 5, Deus chama Josué para um lugar separado do povo. Só que antes de ir para esse lugar, ele fala assim: Josué, pega 12 pedras, levanta aqui um lugar, faça um altar a mim. Para quê? Para que quando as gerações futuras vierem nesse lugar, olharem para essas pedras, elas verão o que vocês venceram. A pedra não era um monumento para que eles adorassem, amém? Não, era uma lembrança daquilo que eles venceram. Então eles levantaram pedras. Sabe o que Deus estava falando para ele em outras palavras? É que o posicionamento deles estava levantando a próxima geração. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. O nosso posicionamento hoje tem o poder e a capacidade de levantar aqueles que estão vindo depois de nós, amém? Então, por favor, não pare no meio da jornada, porque eu preciso de você e aqueles que vêm depois de nós também precisam do testemunho que nós estamos gerando hoje, amém? Eles não levantam pedras, não, eles levantam a próxima geração. Toda dificuldade é uma plataforma ideal de Deus, para que Ele possa expor para o mundo aquilo que nós estamos nos tornando nele. Por quê? Porque nós não vamos falar do que nós vencemos, nós vamos falar do Deus que se revelou em meio ao ambiente que nós suportamos, amém? Você crê nisso? Então eles levantam 12 pedras, levantando a próxima geração. E aí Deus chama ele para um lugar separado. E aí quando ele está chegando nesse lugar, ele fala: para, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. De novo, parece que eu já li esse episódio anteriormente. Só que a equação está diferente. Com Moisés, ele se revela primeiro em um lugar santo, para depois realizar coisas extraordinárias. Com Josué, primeiro ele faz coisas extraordinárias, para depois se revelar face a face. Deixa eu te falar uma coisa, algumas coisas aqui. Deus primeiro revela as suas facetas, dizendo o seguinte: olha, Josué, tudo que você vivenciou, tudo que você enfrentou é extremamente extraordinário, mas não se compara à minha face, porque toda batalha que vivenciamos são facetas de Deus, que sempre vai nos apontar para o lugar da sua face. Sabe o que isso quer dizer em outras palavras? É que mais incrível do que o romper e o milagre que vivenciamos é aquele que nos proporciona um ambiente extraordinário, amém? Eu estava dizendo para ele: olha, não se apegue ao que eu estou fazendo, se apegue a mim, porque romper passa, mas a minha presença é eterna. E nós precisamos nos apegar nesse lugar, onde nós só queremos vivenciar batalhas e batalhas e contar feitos e feitos. E ele está falando para ele assim: olha, tudo isso passa, mas eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E sabe por que Deus ainda se revela depois para ele? É porque quando nós caminhamos na conexão geracional, aquilo que as pessoas antes de nós construíram,
abre um caminho para que nós possamos viver tempos ainda mais facilitadores, não mais fáceis, mas facilitadores. Para quê? Para que nós possamos construir coisas maiores. Então eu odeio o tipo de fala que quando você tem que passar pelo que eu passei. Eu repreendo, eu falo mesmo. Em nome de Jesus, eu não aceito essa palavra, porque o Deus que eu sirvo, Ele tem um plano, e aquilo que Ele fez lá atrás é diferente do que Ele está fazendo hoje, amém? Porque Ele tem desafios maiores, mas também milagres maiores, e uma exposição da face ainda maior. Por isso que a Bíblia fala que nós vamos vivenciar a terceira onda. Eu estou parafraseando aqui. O que é a terceira onda? É uma glória maior de avivamento, um exponencial de Deus extraordinário, atingindo todas as pessoas com a sua glória. Nós vemos vários picos de avivamento: 1906, Rua Azusa, 1859, Irlanda do Norte, País de Gales. Crime parava, não tinha roubo, não tinha nada. Por quê? Porque Deus resolvia morar no meio do povo. E eu fico me perguntando e orando: Deus, se você resolve morar no meio de Moriaé, o que será que vai acontecer com essa cidade? Eu oro por isso todos os dias. E aí a gente vê picos de avivamento, só que a Bíblia fala que nos últimos dias haverá um grande derramar da glória de Deus como nunca já visto antes. Então por isso que não aceito, passo pelo mesmo desafio que eu passei. Não, eu quero novos. Porque a Bíblia que eu leio fala que proporcional à pressão vai ser proporcional ainda maior o derramar da sua glória. Então, por isso que devemos fazer pazes com o processo, porque nos prepara para um derramar sobrenatural, amém? E aí depois disso, Deus tem um bate-papo com ele ali, íntimo. Ele fala assim para o povo: vamos separar as tarefas, cada um vai cuidar de uma parte da terra, porque o maná parou de cair. Porque todas as vezes que nós passamos por um lugar desafiador, Deus sobe um nível de responsabilidade. Em outras palavras, Deus está falando assim: olha, antes tinha maná, agora vocês aram e cultivam a terra para comer das suas próprias mãos. Sabe por quê? Porque aquilo que vivenciamos hoje vai nos preparar para aquilo que nós não estamos preparados ainda amanhã, amém? Deus, Ele sempre aumenta o nível. Está mais difícil, esse é o caminho. Celebre, porque você está no lugar correto. Por isso que Paulo fala: também nos gloriamos nas tribulações, porque esses leves e momentâneos tempos de aflição estão produzindo em nós uma glória ainda maior. Então são ambientes ainda mais extraordinários. Antes tinha maná, depois do Jordão tinha terra para cultivar. Por isso que Deus não levanta emocionados. Pode até se expor por um tempo, mas não vai permanecer, porque não tem estrutura para suportar nem somente a pressão que virá, mas também a glória que há de ser derramada. Isso faz sentido para você nessa manhã? Convido você a se colocar de pé do seu lugar em nome de Jesus.